Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de PhoneGap. Meu nome é Diogo Souza e nessa aula introdutória do curso que a gente vai estar aqui falando para vocês sobre os principais conceitos, principalmente na prática, que envolvem essa tecnologia, focada exclusivamente no desenvolvimento de aplicações móveis híbridas, que fornecem para a gente todo um aparato de recursos e componentes, ferramentas, para que a gente construa aplicações de forma mais rápida, mais produtiva, focando no universo multiplataforma, que é quando a gente consegue desenvolver em um só lugar, distribuir essas aplicações, esses aplicativos para todos os sistemas, os principais sistemas operacionais móveis executando nos principais dispositivos de smartphones, tablets ou quaisquer outros dispositivos móveis que a gente tenha por aí na comunidade de desenvolvimento de usuários, ok? Então, basicamente, nessa aula a gente vai fazer uma pequena introdução ao curso, tá? Vamos falar um pouco sobre os objetivos do curso, entender o que é essa tecnologia, quais são os principais conceitos relacionados ao PhoneGap, e a partir disso a gente vai iniciando esse aprendizado e assimilando esses conceitos, não só hoje, mas ao longo de todo o curso, em detrimento da quantidade enorme de informações que circulam ao redor do PhoneGap, tá? Então, como checklist para o nosso curso, basicamente a gente vai focar em três coisas, que é entender os principais conceitos-chave da tecnologia, como ela se agrega, quais são as diferenças entre ela e os seus semelhantes, como por exemplo o Cordova, que a gente vai ver aqui também, que é uma tecnologia semelhante, da qual o PhoneGap herda seus principais recursos e funcionalidades, certo? E uma vez entendido o PhoneGap, a gente vai partir para um CRUD básico, e depois a criação de um projeto base, que seria, no caso, uma loja virtual, para entender mais ou menos como funciona o escopo desse tipo de aplicação. É importante lembrar a todos vocês, tá, pessoal, que a gente não vai conseguir, obviamente, entender todos os conceitos já de cara, já inicialmente, E sim, ao longo do curso, com os projetos, a gente vai tentar consolidar esses conhecimentos, tá, para que vocês tenham sempre em mente as melhores formas de se utilizar uma coisa ou outra com o PhoneGap. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, que muita gente, quando procura essa tecnologia ou quando opta por utilizar o PhoneGap, acaba mistificando a questão do mito de essa tecnologia ser muito mais fácil que as demais tecnologias que a gente utiliza para desenvolver código nativo, tá? Ela traz sim muitas facilidades, uma vez que agora a gente sai do escopo nativo e não necessariamente mais utiliza as linguagens individuais de cada plataforma e migra isso para uma linguagem comum, uma linguagem universal com HTML5, JavaScript e por aí vai. Mas isso não é uma faca de dois gumes, tá, pessoal? Não é a bala de prata que você vai utilizar e ele vai fazer já tudo para você, já vai configurar tudo para você. Não é bem assim, tá? Vocês vão ter que desenrolar bastante coisa em relação à ferramenta, ambiente, saber como trabalhar com as ferramentas de linha de comando, tá? Além de, obviamente, ter como pré-requisito para o curso saber o que é HTML5, saber o que é JavaScript e também CSS, tá? A gente não vai explicar aqui para vocês, mas nós vamos focar aqui nessas tecnologias, tá? Então, se você tem alguma dúvida, se você ainda não manja muito bem sobre os conceitos relacionados a essas tecnologias, é interessante que você dê uma pausa no curso, dá uma olhada nos outros cursos que a gente tem aqui na DevMedia e a partir deles você vai conseguir se basear melhor, tá? Para criar as suas próprias, para começar esse treinamento e aproveitar ele o máximo possível, ok? Então, PhoneGap é mais simples, sim, mas não é a bala de prata. Então, não significa dizer que é a coisa mais fácil do mundo, que a gente vai desenvolver aqui com tanta facilidade, até porque existem muitas APIs, a gente tem que acessar os códigos específicos para cada coisa. Não vai ficar muito longe do que a gente já faz quando você desenvolve, por exemplo, para iOS ou para Android nativamente, se você já conhecer a linguagem de programação específica para isso, no caso o Objective-C ou o Java para Android, beleza? Então, fazendo uma apresentação bem rápida sobre mim, meu nome é Diogo Souza, como eu falei para vocês, eu sou analista de sistemas Java e Mobile há mais de 6 anos, trabalhando em vários projetos de vários tipos de finalidades, desde embarcados até projetos desktop, web, JE e para dispositivos móveis, incluindo também o PhoneGap.
Atualmente eu também sou consultor, instrutor e editor da DevMedia, então já trabalho há mais de 3 anos junto à DevMedia com geração de conteúdo. Vocês podem inclusive encontrar na página do meu curso o nickname para outros cursos que eu fiz aqui no portal, tá? E aí são os links para o meu blog e meu Twitter, caso vocês tenham interesse, tá? Saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as anedotas que eu posto no meu dia a dia sobre as coisas que eu ando fazendo, beleza? Então, antes de mais nada, é interessante que a gente saiba em que chão nós estamos pisando, né? Quando a gente fala de desenvolvimento móvel, né, automaticamente vem à mente várias coisas, principalmente o universo paralelo e bastante tenso entre o Android e o iOS, né? Basicamente, hoje o mundo móvel se resume a isso. Mas não necessariamente, não somente a esses dois camaradas, porque a gente está tratando especificamente de universos smartphones e tablets, né? Além disso, existem muitos outros dispositivos móveis que executam código dentro deles, como por exemplo os smart clocks, né, que são os smartwatches, são os relógios inteligentes que são disponibilizados, por exemplo, pela própria Apple. A gente tem versões também do Samsung, tá, e por aí vai. Ou a gente tem os pads, né, vários tipos de pads diferentes, de vários fabricantes também, com várias finalidades. Temos o Google Glass, né, com óculos inteligentes. Então, todas essas tecnologias, elas têm todo um aparato de plataforma por debaixo, né? A gente teve, por exemplo, o BlackBerry com toda aquela ascensão e aquele sucesso, que agora está bem menor, mas ainda existe. Tivemos o Windows Phone, né, que atualmente migrou para o Windows 8, agora para o Windows 10, e que nunca emplacou direito, mas que também é uma tecnologia interessante, e que muitas empresas trabalham, inclusive, para soluções proprietárias, né, para soluções internas que não vão servir a um público final. Então, não limite o seu limiar de conhecimento e as opções que você pode encontrar nesse universo de programação. Se adapte, tá? Acho que esse é o melhor conselho possível que eu posso dar a vocês. Se adapte e analise quais são as melhores soluções de mercado. Obviamente, no mercado atual, as melhores soluções, que é quase uma obrigação já você saber, seria Android e iOS, né? Isso aí, indubitavelmente. Inclusive, são as tecnologias que a gente vai focar aqui ao longo do curso. Mas você pode utilizar sim o PhoneGap para gerar códigos para o MeGo, para o Firefox, BlackBerry, para as principais plataformas mobile que a gente tem no mercado atualmente. Beleza? Então, explore um pouco mais esses universos, tá? A maioria deles oferecem soluções híbridas para desenvolver, tá? Com o PhoneGap e com outras tecnologias também, tá? Como, por exemplo, se a gente for focar, né, no universo móvel, especificamente em tecnologias que fazem uso de recursos híbridos, né, a gente tem uma gama enorme, como vocês podem ver aqui, o jQuery Mobile, jQuery, PhoneGap, Cordova Ionic, Sencha, que é o Sencha Touch, né, Kindle UI e o React. Essas são só algumas das opções mais famosas, né, mais utilizadas no mercado, mas vocês podem encontrar muitos outros fabricantes com outras soluções tão boas quanto, tá, que oferecem suporte também a essas principais plataformas que a gente viu ali atrás. A maioria delas, tá, pessoal, é baseada em JavaScript, tá? Justamente por ser fácil de se utilizar, entre aspas, né? Se você já conhece o universo web, então vai ser fácil de você utilizar. E o JavaScript meio que virou essa linguagem universal do momento, né? Quando a gente fala de quer universalizar uma linguagem, o JavaScript geralmente é a primeira opção, ou o Java, né? O Java é muito mais focado no ambiente server-side, né? Quando você tem que executar dentro de uma VM e não necessariamente tem todo esse poder de abstração. Apesar de o Java também ser uma opção às virtualizações, né? Ou seja, ao conceito multiplataforma que o PhoneGap e esses frameworks que eu estou mostrando aqui para vocês tentam abraçar todos os dias, tá? Mas é sempre um grande desafio, né, pessoal? Procurem sempre soluções que tenham uma comunidade forte, uma comunidade ativa, que tenham os desenvolvedores sempre atualizando as versões desses frameworks em detrimento dos novos lançamentos feitos nos códigos nativos de cada uma das plataformas individualmente. Então, o Android, o iOS, o BlackBerry, o Windows Phone, todos eles estão sempre lançando muitas atualizações com muita frequência, e essas tecnologias elas precisam também seguir o ritmo, né? Elas precisam acompanhar esse ritmo, senão elas vão ficar depreciadas, né? Desatualizadas. Então, quando você opta por uma tecnologia que já tem esse jargão todo, que já tem
que já tem esse histórico, essa força, né, dentro da comunidade, é muito mais seguro de você ir afinco nela, porque no futuro, em função de novas atualizações que forem lançadas, você não vai perder, né, as atualizações no seu framework híbrido também, beleza? Isso aí é um detalhe importante. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente dar uma olhadinha rápida sobre como funciona basicamente a anatomia de uma aplicação HTML5 móvel, né? Isso aqui é na fonte do How to HTML5. Então, basicamente, aqui você pode ver a divisão do que o usuário tem acesso em requisições e visões, né? E o modelo HTTP implementado por padrão, né? Então, esse modelo HTTP ele não deixa de existir. Dentre as tecnologias que eu citei para vocês, a gente tem o JavaScript, HTML e CSS. Dentro dele aqui a gente vai ter todas as APIs, todos os padrões e todas as classes que a gente vai utilizar para fazer, tá, essa implementação. Então, o PhoneGap não fica atrás. Tá? Basicamente a gente vai ter essa comunicação com o servidor e uma camada de API que abstrai, né, que vai abstrair, certo, toda a interface nativa que a gente tem dentro do dispositivo. Porque para uma tecnologia dessa ter efeito, funcionar, ela realmente precisa de uma abstração, e uma abstração feita especificamente para cada ambiente. Tá? Então, quando eles criam, né, quando eles adicionam uma nova tecnologia, uma nova plataforma, né, ao framework, então, automaticamente eles vão ter que estudar, né, toda essa estrutura e abstrair toda essa estrutura para tecnologias comuns, que no caso são essas três que a gente vê aqui. Tá? Um grande paralelo que a gente faz, né, entre as diferenças, e sempre existe uma discussão de preferências em relação ao que se utilizar quando se vai construir uma aplicação desse tipo, né? Então muita gente, mas realmente vale a pena usar o PhoneGap? Então eu nunca mais vou usar um nativo para nada? Quais são as desvantagens e vantagens de se utilizar uma abordagem ou outra, né? Então esse gráfico ele ilustra muito bem isso, né? Se a gente pode ver aqui do lado direito, a plataforma híbrida totalmente baseada em HTML5, né? E o primeiro conceito, a primeira vantagem grande que a gente ganha nisso é o conceito de multiplataforma, né? Você escreve o código uma vez só, escreve esse código em uma linguagem só, em um conjunto de implementação só, e você consegue transcrever, traduzir tudo isso automaticamente para as demais plataformas. Ao passo que no lado nativo, certo? A gente tem o conceito de single platform, que é quando você tem que escrever realmente o código para cada uma das plataformas individualmente, configurar ambientes para cada uma das plataformas individualmente, e por aí vai. Nesse caso, o nosso principal ganho, né, quando você trabalha nesse tipo de escopo, é em relação à performance, né? Definitivamente você vai ter uma performance muito maior nos aplicativos finais executando dentro dos dispositivos que usam código nativo, porque eles já fazem acesso direto, eles não necessariamente têm que passar por essa camada de transcrição, né, que vai gerar uma sobrecarga maior no lado híbrido, né? Além disso, a gente tem interações UI mais avançadas, ou seja, você tem mais acessos em mão, você tem mais flexibilidade na hora de codificar os seus componentes, em comparação com o ambiente híbrido, além da distribuição das App Stores, né, que a gente não tem isso no lado híbrido. Né? Para gerar os executáveis, a gente vai ter que fazer alguns acessos nativos, inclusive gerar certificados e cumprir todos os passos que são requeridos pelo lado nativo quando se precisa gerar um executável ou um instalador para determinado ambiente, certo? Além disso, no híbrido a gente tem Web Developers Skills, né? Ou seja, a gente precisa somente de skills, somente de conhecimentos por parte do desenvolvedor focados no web, né? Na web. A gente consegue também acesso nativo à plataforma, mas isso aqui é feito através de interfaces que abstraem isso. E a gente também consegue fazer a distribuição da App Store, mas tem aquelas limitações que eu falei para você, né? Uma outra questão, né, que sempre surge bastante para o pessoal que desenvolve, que opta por desenvolver por PhoneGap, e muitas vezes não sabe a diferença entre o Cordova e às vezes acaba optando por um ou outro, quais são, né, as principais diferenças entre esses dois camadas? A primeira e principal diferença entre eles é entender que o PhoneGap é uma subimplementação, é um subprojeto do Apache Cordova. Tá?
PhoneGap foi um projeto criado pela empresa Nitobe Software em 2009, né, que foi comprada pela Adobe em 2011 e cedeu o seu projeto, os direitos do projeto para a Apache, para que eles pudessem construir o projeto open source, né, a partir dali como base para outros projetos também. Ele é open source, pertence à Adobe, né, se integra com os produtos da Adobe também, tá? Então essa já é uma vantagem se você precisa fazer uso de alguns deles. Oferece também serviços pagos para projetos mais top, né, para projetos com mais recursos, e tem uma ferramenta de execução de linha de comando diferente do Cordova. Então, cada um tem o seu. Alguns comandos são muito semelhantes, a gente vai ver aqui as diferenças entre os dois, certo? Vocês vão entender qual é a diferença entre um e outro, até porque para chegar em um a gente precisa passar pelo outro, mas não necessariamente usar os dois, certo? Existe essa pequena diferença quando a gente trabalha com um e com o outro. E aqui uma imagem básica, né, representando a arquitetura dele. Vocês podem ver que aqui a gente tem uma aplicação PhoneGap, representada no fundo, e a gente tem a aplicação web, que é o que a gente vai fazer essencialmente com HTML, JavaScript, arquivos, taranã. Aqui embaixo a gente tem o WebView, né, que é um engine motor de renderização de HTML, que vai se encarregar por iniciar o processo de conversão. E aqui a gente tem os plugins do PhoneGap, que são plugins para acessar os componentes de hardware do seu dispositivo. Como o quê? Contatos, câmera, acelerômetro, geolocalização, arquivos de mídia, notificações e por aí vai, certo? E aqui vocês podem ver a camada de APIs do sistema operacional que abstrai isso e o PhoneGap vai ter uma para cada um dos sistemas operacionais que você for usar. Aqui embaixo a gente tem basicamente o hardware da solução completa, beleza? Vamos abrir aqui o site do PhoneGap, tá? Eu já queria desde já que vocês começassem a dar uma olhada, tá, nesse site em casa, antes de partir para a próxima aula, para vocês se inteirarem um pouco melhor sobre o que ele mostra tanto aqui para a gente. No início já tem as opções aqui de Install, Getting Started, né, para começar a aprender sobre a tecnologia com alguns tutoriais. Aqui embaixo ele traz a distribuição do PhoneGap para a nuvem, certo? Então veja aqui as tecnologias que ele já suporta, o Windows Phone, BlackBerry, BADA, WebOS, por aí vai. E aqui embaixo, bem bacana, que ele traz algumas aplicações feitas com o PhoneGap. Se você tem dúvidas de como fica, né, a aplicação no final, tá? Se ela realmente vai ter alguma diferença muito pesada em relação às aplicações convencionais, é só vir aqui, olha, você consegue ver rapidamente alguns exemplos bem bacanas. Veja que elas têm um design muito bacana, muito flexível e totalmente customizável, né? Então vocês não vão perder em nada em relação a isso. Aqui o site do Apache Cordova, é interessante vocês também deem uma olhadinha nele, tá? Para se inteirar um pouco sobre o projeto em si, mas não necessariamente se ater ao que a gente vai utilizar, porque a gente não vai usar Cordova, tá? Aqui a gente tem sobre developers, para os desenvolvedores, especificamente para iniciar, aplicações de desenvolvimento, para instalar, documentação, arquivos e a wiki. E a comunidade. Esses são os dois principais menus que vocês devem focar quando vocês estiverem estudando esse camaradinho. Ok, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula introdutória, tá? Na próxima aula a gente já começa botando a mão na massa, configurando o ambiente, beleza? Então valeu, pessoal, e até a próxima aula.